Dica pra vocês, criadores. Você já ouviu falar da Integral Mix, é claro. Mas é o seguinte, você conhece toda a linha deles disponível no mercado ou não? Se você é criador de gado, cavalo, suíno, ovino, peixe, camarão, caprino, aves ou até mesmo para o seu pet, você precisa usar Integral Mix. A Integral faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer a nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então acesse o site agora, integralmix.com.br e escolha o melhor produto para a sua criação. Cotação de preço da arroba em tempo real, preço de milho, preço de soja, tudo isso você tem através do aplicativo Comprigados. Tá aqui o QR Code para você baixar agora. É super fácil de usar, eu já baixei o meu, você tem que baixar agora aí. Comprigados, tá aqui o QR Code, baixa e venha fazer parte dessa comunidade Comprigados. Olá, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e todas as entrevistas na íntegra. Você acompanha também no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Sempre com convidados especiais. Hoje eu trago uma amiga de longa data. Recentemente completei 30 anos de carreira, mas eu acho que a gente conhece perto disso, hein? Perto disso. Aline Lima. Bom, deixa eu qualificar você. Competidora de três tambores, influenciadora. Que mais que eu posso falar de você? Dentro do agronegócio? Olha, apresentadora. Eu acho que se parar pra pensar, não sei o que eu não fiz ainda no meio do rodeio, assim, desse meio do agro, né? Mas é com muito prazer. O que você quiser, pode falar aí, tá tudo certo. Deixa eu te entregar o boné do Agro 360, obrigada. Pode deixar de lado pra você Adorei. ficar à vontade. Vou por aqui. É a lembrancinha nossa aqui. Bom, Aline, você... Bom, a gente se conheceu, você começando a fazer tambor, prova de três tambores, década de 90 ainda, pode ser? Era, eu acho que 96, por aí. Deve ser. 96, por aí. Eu acho que eu tinha uns 14 anos nessa época que eu novinha. comecei a competir. É que, se for falar do começo, eu comecei fazendo a abertura dos rodeios, né? Verdade, eu entrava com a bandeira de Nossa Senhora. Até que eu conheci as meninas, aí fui picada pelo Mas como é que foi essa história de você entrar na abertura dos rodeios? Foi muito assim, do nada. Aquela coisa de criança, eu tinha 12 anos, né? E aí meu pai, com aquela amizade com o Valdomiro, na época ali em Jaguariúna, e começou a se envolver mais com isso. E aí ele me levava junto lá ali no ar, onde acho que ele ainda tem, não sei se ele ainda tem, ali onde eram as eliminatórias, ali aquele rancho. Então era ali que a gente... prédios ali em volta. Que agora... mudou tanto ali, mas eu acho que ainda tem. E aí a gente ia pra andar a cavalo. Vou levar minha filha pra andar a cavalo, porque a gente não tinha tanto esse contato assim na época, né? Minha mãe não mexe com cavalo, não é do meio, meu pai também não. Então, assim, mas seu pai é pecuarista. Sim. Seu pai. Bom, mas ele é de hobby, assim, né? Brincando. Pra quem não sabe. Vamos voltar um pouquinho. É só falar que eu narrei por muitos anos a Aline correndo tambor, inclusive tenho orgulho de dizer que eu narrei quando ela ganhou a Americana. É verdade. Mas eu nunca usei o nome do pai da Aline pra levantar o nome dela. Eu tinha isso comigo, você nunca me pediu isso. É verdade. Mas a Aline é filha do cantor Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Choró, acho que algumas pessoas aí devem conhecer. e eu nunca usei disso, mas eu vou apresentar aqui por isso. Mas seu pai, a pecuária na vida do Chitãozinho... Sempre foi presente. Sempre foi presente. Sim. Ele cria até hoje? Cria até hoje, mas é assim, é uma coisa que ele gosta. Então ele tá ali, não é muito... Claro que tem um negócio paralelo, mas não é um foco, né? Mas... que acaba crescendo junto, né? O interesse sempre existiu. Mas naquela época eu acho que ele quase não tinha, ou estava começando também a se envolver, a conhecer as pessoas no meio do agro, né? Ele era do meio, mas a parte musical, exatamente. E aí ele, aquela coisa, nossa, vou trazer meus filhos aqui, porque eles vão gostar. Nossa, eles, aí traz, vão andar a cavalo. E aí tava perto de um rodeio de Jaguariúna. Aí eles falaram assim, a mesma turma, o 15, aquela mesma galera, o tio Cláudio, desde aquela época, né? E aí eles falaram, quer participar da abertura? Aí tinha os ensaios da abertura na época. Nossa, aquilo pra mim, eu tava no paraíso. Mas você montava cavalo já antes? Não, gostava. De criança, na chácara, tinha uns pangarés, assim, sempre andei. Naquela chácara em Jaguariúna. Isso, naquela, a gente frequentou um tempo lá. Lá mesmo. Então assim, tinha um pangaré, e tinha inclusive um pangaré que chamava Chitão, que era meu cavalo de brinquedo. Ele era albino, assim, todo branco. Eu amarrava ele na frente da casinha, brincava, passar por baixo, por cima. Então eu brincava com ele. Então era esse meu contato. Mas sempre fui do meio, cresci muito no meio. Sempre gostei. Mas ali me despertou um outro lado, sabe? E aí a gente começava a fazer os ensaios. Só que só de estar ali no ensaio pra abertura. Eu gostava de ficar sentada lá atrás. Fazia abertura e entrava com a bandeira dos patrocinadores, sabe? E eu ficava ali o rodeio inteiro, só pra dar aquela voltinha na pista. E aí aos poucos fui conhecendo. Aí descobri a prova dos três tambores. Fazia brincando com o cavalo das amigas. Ou só treinava. Até quando eu comecei a querer correr prova. Aí precisei dar Aí eu falei, pai, preciso de um cavalo. Aí começou, quero um cavalo, quero correr. E aí veio minha primeira égua, e aí nunca mais, assim, aí começou. A minha égua, eles fizeram surpresa, me deram, não, foi a Nice, uma égua, era Nice Trouble.
uma professora, assim, uma égua que era fácil, corria. Foi essa égua que eu comecei. Aí comecei a me classificar entre as 10 nas provas, sempre pegava um pódio. Aí chegou uma hora que eu falei, tô me sentindo limitada, preciso de um treinador, eu preciso de mais cavalo. O negócio foi crescendo, né? E aí comprei mais, aí veio a Heroína. Aí a Heroína aquela tordilha linda, né? Foi, só que a Heroína machucava muito, ela era uma égua muito agitada, dava muito trabalho na cocheira e vivia machucada. Meu pai precisa de outro cavalo, porque a Heroína tá mais machucada, eu não consigo correr prova. Daí aí foi onde veio a Criquita e a Milkshade. Aí a Heroína ficou um tempo parada e aí eu fui com essas outras duas até que a Heroína conseguiu recuperar. E aí era meu trio ali, sabe? Mas a Heroína sempre foi um destaque, assim, né? Quando ela tava em prova, pra mim, ela era meu desafio diário, porque a Heroína era uma égua difícil. Tinha dia que eu não conseguia nem treinar com ela. Então ela aquele desafio diário mesmo, assim, eu preciso tentar. Tinha dia que eu não conseguia galopar, fazer ela galopar solta, assim. Então a Heroína teve um desafio muito grande, assim, comigo. Acho que por isso que ela foi tão marcante. Ela era uma égua muito boa, mas ao mesmo tempo ela era muito difícil. Por que parou de correr? Porque a vida foi indo para um outro lado, assim, eu casei, tive um manezinho, né, na época, e mesmo assim não parei na época. E aí eu comecei a trabalhar, e aí era aquela coisa assim, eu não conseguia me dedicar ao tempo, porque precisa de muita dedicação. Aí eu treinava todos os dias e a gente viaja, né? E aí eu comecei a não conseguir me dedicar, automaticamente não tinha o mesmo resultado nas provas, e aí a gente vai ficando bravo, né, com isso. E chegou uma hora que apareceu o trabalho na televisão. E aí isso começou a ficar grande pra mim, porque o cavalo, eu brinco que guiou a minha vida, né? Desde os 12 anos ele foi guiando a minha vida profissional, minha vida pessoal. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei foi graças ao envolvimento que eu tive com o cavalo. E aí chegou uma hora que eu não conseguia. Aí eu falei, não tá dando. Ou eu me dedico ou não me dedico, porque eu não consigo fazer. Não dá pra você competir e pra quem tava acostumada a estar sempre nos pódios e nem classificar entre as 10. Aí eu falei, não, então agora já era, vou focar no trabalho, eu acho que a vida é feita de ciclos, né, Rafa? Agora, antes da aposentadoria dos Três Tambores, qual foi a maior vitória, aliás? Qual foi a maior vitória que você teve dentro da pista correndo Três Tambores? Eu acho que tiveram várias, assim. São João da Boa Vista era um rodeio que eu tinha sorte, eu brinco. Jaguariúna, Santo de Casa nunca fez milagre pra mim. Barretos já tive menor tempo da noite, já fiz a voltinha ali, já fui vice, mas como nunca fui. Ali dentro, ali? Nossa, eu tenho essa imagem muito assim fresca na minha mente, como se fosse ontem. Porque aquela arena lotada e todo mundo em pé, te aplaudindo, prestando atenção na prova. Nossa, arrepio só de pensar, assim. Então eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de fazer esse galope da vitória lá em Barretos. Eu já entrei naquela arena centenas de vezes, né, pra narrar. E vou entrar esse ano mais 4 noites ainda. Mas assim, eu acho que não consigo imaginar o que é a tradução de uma apresentação de um atleta. Seja de montaria, seja de tambor, seja de qualquer modalidade. Dentro daquela arena deve ser algo inexplicável. Sempre teve um peso a mais, né, ali. Mesmo quando a gente tava, tipo assim, pra classificatória. Quando ia pra final, melhor ainda. Graças a Deus eu tive em várias finais ali. E era sempre assim, um frio na barriga a mais, né? Um peso a mais. E aí classificava e fazia menor tempo da noite, meu Deus, era assim. Aí só de eu estar nas 10, eu lembro que eu sempre ia pra final de Barretos, quando eu ia correr, eu falava, cara, só de eu estar na final. Ali, na final, era onde eu tava menos nervosa. Porque pra mim já era uma conquista. Então, no domingo, a hora que a gente ia correr a final, eu já tava feliz. Então eu ia, assim, tô na final, agora seja o que Deus quiser. Então eu fui muito assim, essas finais de lá, eu sempre comemorei muito estar ali. Só de estar entre as 10 ali, pra mim sempre foi já uma vitória. Mas de vitória que me marcou, foi o que você até comentou, rodeio de Americana, por vários motivos. Acho que foi em 2003, porque eu já tava correndo só na Heroína. E era aquele desafio, porque eu tava na época, já não tava mais com o Joaquim, eu tava pra parar, o manezinho já tinha nascido, tava naquela vai, não vai, sabe? E aí eu lembro que eu tava em terceiro ou quarto, e tinha Simone, Keila, sei lá, eu não lembro se a Keila tá, mas as que estavam na minha frente era muito constante, né? Pedras, você correu só no meio das pedras. A vida inteira eu corri com elas, era da minha época, né? Que são minhas grandes amigas até hoje. E aí eu falava, cara, pra eu ganhar, elas são muito firmes, muito constantes em final. Eu falei, vou correr, mas tipo, a chance era elas derrubando. Ainda falei brincando isso até. Eu falei, a chance de eu ganhar aqui é só se elas derrubarem. E elas derrubaram. Nossa! Tanto que eu já tava lá pra trás, quando anunciou que eu ganhei, eu falei, oi, o que aconteceu? Sabe? Foi bem assim. E como eu tava ali pra parar, sozinha, sem o Joaquim, já não tinha mais o Joaquim, que era meu treinador. Acho que eu tava com o Ronildo, mas também ele não estava. Eu fui sozinha pra essa prova.
E, cara, foi assim, e ganhar, eu falei, nossa, eu consegui. Foi meio que uma coisa comigo, sabe? Nossa, eu consegui. E depois daquele rodeio eu parei. Então foi meio que encerrar, foi. Você sabia que você ia parar ali? Não, mas eu tava no quase, aí parei, aí vendi, daí… Então, assim, a Americana tem esse gostinho, assim, especial pra mim justamente por isso. Além de ser um rodeio referência, né? Referência. Então, assim, falar que eu ganhei Americana e parei depois disso tem um peso pra mim muito especial. O rodeio ficou marcado na minha história, Americana. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. O peso de ser filha do Chitãozinho era diferente pra você? Será que era? Eu acho que não. Assim, primeiro que eu sempre fui filha do Chitão. Qualquer lugar que eu chegasse tinha isso. E você fala isso, eu lembro do Kaká até hoje, o Kaká de Barretos, que ele sempre falava assim, a Aline não gosta que fala, mas ela é filha do cantor Chitãozinho. E ele falava, graças a Deus, sempre depois que eu corria, né? E eu nunca falei pra ele que eu não gostava. Eu acho que eu não sei de onde ele tirou isso. Eu já falei isso pra ele. Falei, Kaká, você pode falar, não tem problema nenhum. Não precisa falar que eu não gosto, porque eu não ligo. É o que eu falo, graças a Deus é uma referência muito boa. E assim, o que me deixou feliz no meio do cavalo é que assim… Eu acho que eu já até falei isso em alguma entrevista, mas há muito tempo atrás. Não tem como você virar ali pra égua e falar, viu… Meu pai é o Chitão, vamos correr um pouquinho mais, sabe? Assim, né? Ou falar, viu, você gosta do meu pai, então vamos. Então, não tem isso, né? É uma coisa muito de conexão e treino, é dedicação. Claro que ajuda muita coisa, você talvez tenha acesso a uns animais, mas o que hoje está tudo… Isso é irrelevante, eu acho. Que até porque meu pai, no meio do agro, de aras, de cavalo, de criação, não é ninguém, entendeu? Então, eu acho que a única coisa que fez pra mim, e pro esporte até do tambor, eu acho que foi atrair mais atenções. Então eu vi isso o tempo todo como uma coisa boa. E eu falei aqui, tipo, guiou a minha vida, inclusive minha vida profissional, graças ao Três Tambores. Eu fui parar na televisão, eu dei entrevista nos melhores programas na época. Tipo, eu fui no Jô Soares, fui na Ana Maria, fui no Altas Horas, na época que era… Não era Altas Horas, não, era Programa Livre com o Serginho na época. Então a gente fez… Agora tá no Agro 360. Agora eu tô no Agro. Mas é verdade, entendeu? E tudo por quê? Porque eu era filha do Chitão que andava a cavalo. Então, assim, eu acabei… E até hoje as pessoas… E na época não tinha internet, não tinha nada. Então era o nosso meio. Então eu falo… Cara, eu dei entrevista pro Jô, de camiseta da VPJ, chapéu, sabe? Menina nova, eu não sabia… Não conseguia nem falar de tão nervosa que eu tava. Porque aquilo ali me deixava nervosa na época. Mas hoje eu vejo isso com muito orgulho. Porque, queira ou não, na época deu muita visibilidade, sabe? E levou o tambor e a prova e o cavalo para lugares que jamais chegariam. Então eu acho que isso tudo foi muito positivo. Ter meu pai, ter o interesse da mídia, né, virada. Sair várias vezes em revistas, essas coisas, sempre pra falar dos Três Tambores, sabe? E eu acho eu só vi lado positivo, de verdade. Eu acho que nunca… Eu acho que você foi modesta em dizer, mas eu acho que você carregou os Três Tambores, né? Mas principalmente pelo seu carisma. Né? Isso que eu gosto de falar, que eu não mensurava tanto, porque eu queria deixar o seu mérito. Você montava bem, você tocava bem. E eu não queria tirar o mérito. Ela é boa porque ela é filha do Chitãozinho e por isso comprou um melhor cavalo. Não. E nem era, porque meu pai nunca foi. Tipo, ele não entendia, nem ele nem minha mãe. Então, em casa até era uma guerra pra eu conseguir convencer que eu precisava de mais de um cavalo pra eu poder viajar, porque um cavalo não aguentava o ritmo de prova. E que eu precisava de um cavalo bom, que na época era caro, não era igual hoje, né? Que hoje eu falei, hoje eu acho que nem se eu quiser eu volto. A não ser, pai, se você quiser, eu tô precisando de um cavalo. Passa o orçamento, né? Ele aprova. Não aprova, jamais. Então, assim, pra fazer eles entenderem que eu precisava de um treinador, de um lugar, sabe, de uma estrutura, caminhonete, eu era tudo menor de idade. Motorista, então, trailer. Motorista, trailer. Então, assim, não tinha como eles me acompanharem, né, nesse meio. Então, é muito diferente. Pra mim, foi até um pouco mais difícil do que é pras pessoas que estão ali, que têm áreas, que têm a família envolvida. E por outro lado, eles viviam em paz, porque minha mãe conseguiu acompanhar um pouco mais e viu como é um ambiente de família. Como vai fulano, viaja com o pai, com a mãe, como a gente estava sempre em lugares que é muito gostoso de conviver, né? E eu acho que isso foi o que deixou eles tranquilos e me deixar viver pra estrada com uma pessoa de confiança, claro, sempre. E me apoiar tanto nesse meio, né? Mas o seu pai… Dificilmente ele tava com você numa prova. A gente se cruzava às vezes quando ele ia fazer show e eu tava competindo nos rodeios. É mesmo? E era muito legal, porque e ele ia aí atrás da cortina já pra ver? aconteceu dele conseguir ir atrás da cortina pra assistir, porque tambor era sempre a última, né, antes da montaria em touro. E eles sempre chegam mais cedo. E já aconteceu. Então, assim, eram momentos especiais, assim, que ficam marcados, né? É bem legal. Mas assim. aquele ambiente que as outras famílias estavam ali, seu pai nunca pôde participar? Nunca pôde participar. Ele conseguiu entender um pouco disso quando a gente morou nos Estados Unidos uma época. E lá, meu irmão acabou se envolvendo mais nesse meio. Porque tambor não é fácil, né? Você não consegue ir pra lá, pegar um cavalo
cavalo emprestado. Eu já corri lá, mas corri uns cavalos de laço, com sela de laço, cavalo passava reto, sabe assim? Nós fomos juntos, né, na Flórida, lembra? Inclusive, a gente Joana? fez algumas coisas lá. E naquela época mesmo, como é que você pega um cavalo emprestado? É que a gente não tem medo de passar vergonha, né? Você aceitava o desafio. Mas meu irmão, como era mais novo, fazia aquele que é um cabritinho amarrado, acho que é gold tying lá que chama, né? Gold acho que é gold alguma Gold alguma coisa. coisa do E aí ele cabrito. participava e a gente seguiu uma época o rodeio da escola, não era nem high school, sei lá, tinha Middle eu acho que school, era. alguma coisa assim. E aí ele seguiu e a gente viajava muito. E aí ali meu pai conseguiu ir em um ou outro e viu aquela vida de trailer, de campo, mas assim, muito pouco, perto do que foi a nossa vida. A minha, eu posso dizer que a minha, dos 12 anos até hoje, né? Que graças a Deus eu voltei muito. E ter essa coisa de dormir em trailer, dormir em camping. E eu amo, eu não troco isso por nada. Às vezes… E o seu pai, quando ele torcia, ele vibrava Muito, com você? Como é que ele ficava sabendo? muito. Você tava aqui no rodeio de, não sei lá… não tinha FaceTime, não tinha Nada. tinha já celular, né? Não posso ser tanto assim, Aquele mas era, tijolão. mas era esperar acabar, desejava sempre boa sorte, não sei o que, aí esperar acabar e ligar. Era só isso, era assim, né? E aí depois a gente comprava os vídeos, as fitas. Era fita. Como é que era o nome o Carlinhos, né, que vendia? O Almer, acho que era Almer. Almer Foto. Mas ele acho que ele fazia vídeo também na minha época. Olha E que o Ney é patrimônio histórico, né? Também o Ney entregava muita fita, muito vídeo. Então assim, a gente tem muita imagem que a gente comprava e aí ele assistia. É engraçado. Mas bacana que eu tava querendo dizer na hora que você falou dos programas, como o programa do Jô, etc. Eu lembro que no programa do Jô, quando você foi, você passou um vídeo lá. Passou. E era eu narrando. Era sempre você narrando. Tá de tabela, né? Tô de tabela aqui no programa do Jô. Foi uma emoção muito bacana. Ai, que legal. Eu só tô sabendo disso hoje. Porque eu acho que foi nessa vez. Mas enfim, você levou os 3 tambores, uma modalidade tão grande hoje, né? Olha só o tamanho que eu tá participei, hoje. Inclusive, do começo da NTT. Eu fui da diretoria, mas isso… Quanto a NTT já fez 20 anos, já faz um tempo. Foi 2001, se não me engano, 2002 que surgiu a NTT. E ali, quando surgiu, acho que eu já tava parando, ou tinha acabado de parar. E aí, foi bem no comecinho, eu cheguei no rodeio de Colorado com as meninas e tudo. E aí, como eu acabei me afastando por um tempo, focada na televisão, que na época era o Terra Nativa. Mas assim, eu sempre dei muita abertura pra elas e pretendo continuar fazendo isso. As meninas da NTT sabem que eu falo, ó, conta comigo sempre no que precisar, que onde eu puder levar e divulgar e mostrar, porque as pessoas ainda têm uma imagem muito errada, né, do nosso esporte, do nosso meio. Então, o que eu puder fazer pra mudar isso, com certeza eu tô sempre disposta. E assim, é o que você falou agora há pouco, é a família, é o esporte, é o bem-estar animal. Você pega aí, hoje… Nosso parceiro aqui, Integral Mix, uma preocupação em nutrição animal. Não, a gente estava um pouco conversando nos bastidores com eles. E assim, eu fiz algumas entrevistas recentes com alguns podcasts que eu participei durante as provas, que é um mercado novo que eu falei, antes de falar do que eu ia falar, eu quero falar que essa experiência que eu tô tendo de conseguir voltar para esse meio, eu fiquei um pouco parada, assim, engravidei, pandemia, não sei o quê, mas eu já tava com esse foco de voltar. E ter essa abertura agora de poder fazer isso, me envolver com provas, com leilões que eu tô começando agora. E assim, é um mundo paralelo e que eu tô muito feliz em participar, porque eu tô de volta. Não deixo de estar de volta na mesma rotina e com as mesmas pessoas, muitas vezes, da minha época, nesse mesmo ambiente, sabe? Igual eu fui no congresso representando a Selfie Western, do Ricardinho, tipo, com a Deia, são pessoas que estão com a gente desde 20 anos atrás, né? E aí eu tava ali, aí você encontra todo mundo, e aí eles, não, pega um hotel, vai dormir, daí a Rafa, ele, não, tem lugar no caminhão, você não quer dormir com a gente? Eu, claro que eu quero, fiquei no caminhão com as meninas, dormi lá, tipo, isso é muito gostoso, porque eu tava sozinha, né? Se tivesse com família, meu filho, não sei o quê, tudo bem, mas tava assim, esse clima é muito bom, então eu poder estar nesse meio, mesmo sem não ter mais cavalo, hoje eu brinco que eu sou cowgirl de Instagram, né, hoje. Porque eu não tenho mais… Você não vai perder a essência, não, isso não. Mas assim, só de estar de volta, mesmo que seja nessa parte de cobertura, de transmissão, de seja o que for, eu tô muito realizada, sabe? Eu sei que competir, voltar ao que era, pra mim, tá muito fora da realidade, assim. Não tenho isso como foco. Matar a saudade sempre. Mas e a saudade de montar? Então, isso eu tenho vontade de melhorar um pouco, sabe? Ainda mais agora estando mais presente no meio.
Mas eu sei que aquela rotina que eu falei, não vou ter nunca, não consigo mais me dedicar aos treinos. Então, viajar pra prova e fazer isso não tá nos meus planos, mas montar sim. Então, sempre que dá, a gente vai num Aras, alguma coisa, dá uma galopada, passa no tambor. Sempre que eu tenho a possibilidade de fazer uma matéria ou gravar uma imagem, é uma desculpa pra estar lá, entendeu? E assim, mesmo sem treinar, a gente não esquece, só fica mais atrasada, né? E sempre que eu posso, eu tô lá. Eu tive uns problemas na coluna, mas eu operei 2 vezes de hérnia, que eu acredito que seja uma decorrência de tanto tempo, assim, do cavalo. Eu já devia ter. De um machucado que você teve no joelho uma vez, você lembra? machuquei em prova. Foi feio. Eu tava nessa prova. Você tava em São Pedro, acho que foi. São Pedro. O tambor Saí de ambulância. Foi a parte de baixo. O tambor rodou e pegou no seu joelho. Ele bateu de baixo pra cima, eu fiquei meses. Nossa, eu chorei, porque quando ele falou que eu ia ter que ficar meses. E foi horrível, assim, pra mim. Porque foi bem no meio de um campeonato. Isso, parar, é aquela coisa, né? E aí depois até então, voltar. Esse ritmo que você não consegue. E esse não vou, porque eu não vou nem ter tempo mais, né? É o que eu falo, são ciclos. Mas assim, igual as meninas, Aline, você tem que voltar, vamos correr Barretos. Eu correria fácil. Mesmo sabendo que eu não tô no mesmo nível, sabe? Assim, eu tenho coragem, sim. Voltei pro Pilates, tô reforçando a minha coluna pra que, se Deus quiser, eu pelo menos aguente fazer. Tem surpresa aí. Olha só, eu falei, competir não, mas matar a saudade sem dúvida, sabe? Eu arriscaria, não rodeio alguma coisa assim, se minha coluna permitir. Agora, eu queria... Com você narrando, de preferência. Vamos combinar então, tá tudo certo. Agora, a gente vai fazer o rodeio old school, né? Não, vai ter uma prova, inclusive, que eu vou fazer, que o Caporossi, vocês conhecem, né? Tá fazendo. Nossa, eu preciso gravar o vídeo pra ele. Não, eu já gravei. Não, mas é que ele fez uma categoria que tá interessante, que chama Lendários. Lendários, E vão ser os laçadores daquela... Eu não sei como é que vai ser isso. Ele ainda brincou, ele falou, Aline, vamos fazer uma prova, Lendárias. Eu falei, não sei como é que vai ser isso vai dar certo. Espera ver se dá certo. Vamos. Mas eu quero aproveitar esse gancho, você, quando mãe, né, do seu primeiro filho, do Manezinho. Sim. Que teve que conciliar, teve que parar e tal. Eu aproveito isso aqui pra parabenizar todas as mulheres da modalidade de equestre, seja ela qual for. Seja ela qual for, porque no momento da maternidade muda tudo na vida de vocês. Sem dúvida. Né? Mesmo eu sendo... E aquelas que conseguem permanecer fazendo aquilo é muito difícil. Eu falei, inclusive, isso. Eu gravei com a Ana Flávia Belomati no congresso agora. E eu falei, Ana Flávia, antes de qualquer coisa, preciso te dar parabéns. Ela liderou por um bom tempo. No final, ela acabou ficando, acho que segundo, mas ganhou a categoria pela NTT. E aí eu fui falar com ela. Eu falei, primeiro eu quero te dar parabéns. Porque você tá aqui, eu não sei como e com qual cabeça. O filho dela tava com febre, ela tinha passado a noite no hospital. O Vinícius lá segurando, sabe assim, eu falo cabeça de mãe, gente. E ela lá correndo, ainda quase ganhando. Eu falei, ninguém entende o que a gente ela passa. É frieza em pessoa, né? Não, é uma concentração, é um foco que eu nunca vi igual. E eu falei, primeiro é isso, é parabéns. Porque na minha época, eu acho que assim, eu era muito nova. Hoje eu vejo isso. Eu tive um manezinho com 18 para 19 anos. Então eu era bem nova. E aí eu lembro que eu amamentei, tipo, 6 meses. Chegou com 6 meses, ele comia manezinho. Graças a Deus, sempre foi um menino muito bonzinho a vida inteira, até hoje, assim. Nunca me deu trabalho. Um dos melhores laçadores do Brasil. Com muito Diga-se orgulho. passagem. Olha como é que foi levando. Exatamente. O sangue de um ícone da música sertaneja levou atletas aí, que o Manezinho hoje é um baita dançador. Eu tenho muito orgulho dele, do foco. E é o que eu falo. E por onde ele passa, não tem uma pessoa… E onde eu tô, às vezes ele nem tá… que não fala dele, ó, me dá parabéns, seu menino é um menino de ouro, não sei o que. A mãe tá toda orgulhosa, né? E aí, assim, como eu era nova, eu queria, ele já tá comendo, posso parar de amamentar, preciso voltar a treinar. Então foi bem isso, mas o Manezinho cresceu nesse meio, ele ia desde bebê. Eu lembro que eu fui grávida de 8 meses pra Barretos, subindo aquela coisa lá, subindo e descendo, sabe, assim. E aí ele nasceu no ano seguinte, eu já tava em Barretos de novo. Então ele sempre acompanhou e cresceu nesse meio. E o Manezinho ali não tinha como sair fora disso. E hoje… um atleta que eu falo, eu tenho orgulho mesmo, porque eu mandei ele pro Texas, queria que ele ficasse lá, mas ele voltou. Ele ficou 3 meses, e você sabe como é que é lá. E ele foi numa época meio fraca, final de ano também. Mas eu conto essa história com muito orgulho, preciso falar aqui também. A gente foi na NRS, eu nunca tinha ido, né? Nossa, cheguei lá, que legal. Aí você entra, do lado esquerdo tem aquele memorial não, uma homenagem do Trevor Brasil e do outro lado do Roy, né? E ele me fala, nossa, eu não conhecia o Trevor Brasil, porque eu não conheço muito do laço, é mais com ele mesmo, conheço ele. E aí ele, mãe, então aqui, esse cara, fulano, não sei o quê, aqui do outro lado eu conhecia, porque o Roy, da minha época, ele já era famoso, né? O Roy Cooper, acho que ele é mais velho do que o Trevor, né? Então o Roy, e o meu irmão gostava muito de laço de bezerro, então eu conheci o Roy por causa do meu irmão. Beleza. Conversamos, mostrou. Aí eu vim embora, ele ficou no Texas, ele ficou lá. Daí deu uma semana, ele, mãe, eu tô muito nervosa, porque fulano, o filho do Roy Cooper, tá vindo aqui porque quer me ver laçar e não sei o quê. E ele assim,
O Tuff e o Colin? Clint. Os dois. E aí ele foi treinar lá na casa dele, passou o dia. Ele falou, mãe, aí a hora que acabou, eu tô nervoso, acho que eu não vou acertar um boi, não sei o quê. Eu falei, Mané, faz o que você sabe, você tá aí realizando um sonho que você nem imaginava, né? Há uma semana atrás, você tava na loja me falando deles, tá, não errei um boi. Nossa, feliz, parabéns. Vou laçar na prova. Foram uma prova. Mãe, você não sabe com quem eu vou lançar na prova? Eu, quem, mané? Com o Trevor, Brasil. Com o Trevor, Brasil. Eu falei, não. Eu do outro lado, eu já tava quase pegando o avião pra ir pro Texas de novo. E ganhou a prova com o Trevor. Ganhou? Que bacana. Cara, nesse dia eu só chorava, ele chorava, minha mãe chorava, todo mundo chorava. Eu falei, Mané do céu. Eu falei, olha, se você vier… ícone. Você tem noção? Eu falei pra ele, você tem noção? Ele, mãe, eu tenho noção. Ele, tadinho, ele não conseguia nem falar. E aí ele era uma época muito ruim, acabou voltando. Ele falou, não, eu vou ficar indo e vindo, ainda não penso em ficar direto. Ele é novo também ainda. Mas eu falei, você tem noção que em 3 meses lá, numa época fraca, você ganhou a prova com o Tuff na ENERS, com um amigo dele do Brasil. Ganhou, laçou com o Clint e com o Tuff. E ganhou uma prova com o Trevor Brasil. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser vir embora amanhã, você pode vir, que você já tá, sabe, assim, com vários checkzinhos, assim, que ele nem imaginava, né? Então, assim, é o nível do que é meu filho. Então, o meu orgulho de ver ele nesse meio, cara, hoje, e todo mundo falando tão bem dele, eu fico feliz. Mãe babona mesmo. Tô aqui agora só falando dele, não tem como. Se começar a falar dos filhos, a gente fica babando. E a Sofia, eu fui fazer uma prova agora, ZDK, lá em Londrina. Giovana Balbo tava lá e falou, inscreve aí, todo mundo inscreve ela na categoria Kids. Ai, gente, imagina, ela nunca, imagina, Sofia, porque queira, eu tento trazer muito, ela tá com 3. Eu tento trazer muito ela pra esse meio na medida do possível, porque minha vida hoje é cada hora numa cidade, ela não tem tanto contato quanto o Manezinho teve, mas ela não cai muito longe, né? Ela é apaixonada. Inscrevi ela na Kids e fui puxando ela. Cara, nem eu acredito nessa imagem. Ela ficou alucinada, e cavalo, não sei o quê. E agora ela quer… Eu não posso falar que eu vou trabalhar, que ela quer vir atrás. Que bacana. Mas tem que incentivar. E tem, muito. Esse mundo é muito bom. É muito bom. E é o que eu falo, queira ou não, hoje meu marido, que é jogador de futebol, aposenta cedo, né? Então a gente… Eu nem entrei na parte do novo marido. Pois do casamento. A gente vai indo, né? Porque de tudo isso, você vai me casar com um jogador de futebol que não tem nada a ver com o esquema. Rafael Longini, mas é o que eu falo, a gente não escolhe por profissão, né? Senão seria fácil ou não, né? E aí tá nessa loucura, tava em Maceió outro dia. Pois é. Agora tá em Londrina. E a gente rebola pra tentar, é o que eu falo, eu rebolo pra tentar me manter na ativa, né? Dentro da medida do possível. Como ele tá em Londrina, isso facilitou muito pra mim. Tá no meio de novo. Ponte aérea fácil, acesso fácil. Dá pra vir de carro. E aí a gente que cresceu nesse meio, estrada pra gente é uma coisa que faz parte, né? Eu acho que a gente não tem essa preguiça de pegar a estrada. Então eu venho, coloco a Sofia no carro. Semana passada eu andei 2.500 quilômetros numa semana, em 5 dias. Eu tava falando agora há pouco, se eu pegar esses últimos 3 dias, eu acho que eu rodei mais de 1.000 também. Eu e a Sofia, tadinha, ela vem junto, que ela não tem escolha, ela só coloca na cadeirinha e vambora. Eu achei que você ia trazer ela aqui no estúdio. Não dá, eu não ia estar conseguindo concluir um pensamento com você aqui. Mas eu achei bacana, o seu marido, o Rafael, é meu xará, um grande jogador. E tá agora no Londrina. No Londrina. E teve no Santos. CRB, Santos, Curitiba jogou também, no Guarani, na Ponte. Eu falei, espero que podia aposentar por Campinas de novo, porque a gente já tá em casa, né? já fica por ali. Mas eu vi se tava em Maceió, daqui a pouco muda pra Londrina, quer dizer, rabiscou o mapa inteiro aí, andando. E só Deus sabe o ano que vem, é o que eu brinco. Eu falo, tem que aproveitar muito agora, porque o ano que vem só Deus sabe. Quando a gente chegou em Londrina, eu falei, ai amor, tô gostando tanto, vai, se vira, fica bom, faz o time gostar de você, renova, eu quero ficar aqui, ou é daqui pra mais perto de Campinas. E ele aderiu bastante, né, ao meio, ele gostou. Ele não tinha, né, conhecimento nenhum, assim, só, ele é do Paraná, então assim, queira ou não, já gosta, né? Ele gostava, Aí quando ele foi pro Texas, que foi nas férias, que ele teve um pouco mais de contato, ele ficou apaixonado, assim. E o pouco que ele conseguiu conviver, e a gente já foi assistir o Manezinho, ver a prova de laço dele, ele adora. Outro dia ele brincou comigo, acho que eu vou pro treino de chapéu e bota, o que você acha? Eu falei, calma. Eu falei, calma, continua aí, daqui a pouco você aposenta, a gente consegue se envolver, te envolver mais nesse meio. Mas só dele gostar e me apoiar, porque assim, são 2 agendas que, graças a Deus, a minha tá ficando corrida por essa facilidade de conseguir fazer mais trabalhos por aqui. E a dele já não é difícil. Então eu vim agora essa semana, eu ia ficar 3, 4 dias, acabei fechando o trabalho, eu vou ficar mais de uma semana fora. E quando ele… Sorte que ele viaja, não fica tanto assim em casa. Mas são 2 agendas. Se você pega uma pessoa que não entende e não te apoia,
Você sabe é o bem meu como é caso. isso. Se você não tem uma pessoa do lado que te apoia, eu falo, eu acho que ele é meu maior fã. Quando eu chego e falo, não, foi legal, deu certo. Eu sabia, você sabe, você é boa nisso. Então, assim, se não pega uma pessoa assim, não tem como. Não dá essa certo. conexão. Alguém tem que abrir mão se acontecesse isso. E no caso, teria que ser eu. Então, graças a Deus, ele me apoia muito. Aquele dia a gente tava junto, né? Com a Fernanda aqui em São Paulo, no Foi. evento. E eu vi vocês conversando ali. Conciliar a agenda, ou tem, É o mais difícil. ou tem conexão, ou senão não rola, Ou né? senão não dá, não tem como, é muito difícil. A gente vê, infelizmente, muita coisa acontecendo assim nesse nosso meio. Mas quando acha alguém que te apoia… Viu? Mas então é bacana isso, né? Você, essa conexão, esse aceite é muito importante. Ainda mais no nosso meio, que queira ou não, às vezes eu sou… O julgamento das pessoas é um negócio assim, complicadíssimo. Eu acho que como eu cresci tanto nesse meio de julgamentos, assim, né? De ser mulher, de ser criança, de ser filha de não sei o quê. O tempo todo julgando por algum motivo. Então, eu acho que aprendi a bloquear um pouco isso. E eu não tô nem aí, entendeu? Que bom. E aí, porque muitas vezes a gente tá no meio, tipo, aqui só tem homem. É difícil a pessoa entender e respeitar isso. Só que, graças a Deus, a gente se conhece, a gente se respeita tanto que a gente consegue ter uma boa convivência. Às vezes pega um outro evento, uma outra coisa assim, mas a gente já sabe como se comportar, como sair. Eu que cresci nesse meio que tem muito homem, a gente já tá um pouco mais calejada, né? A gente sabe lidar melhor com isso. Talvez para alguma pessoa nova no meio, acaba sendo um desafio um pouco maior. Mas eu acho que isso… Como as pessoas já me conhecem também, acho que já vem com um certo respeito, graças a Deus, junto. E a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Muita coisa, não tem como. A minha agenda é uma agenda corrida, tô longe de casa já, sei lá, acho que uns 5, 6 dias. E até vir aqui gravar, tem um evento amanhã. E, enfim, é uma correria louca. E às vezes quando eu vejo quantas coisas a gente deixa de fazer, então por isso que a gente tem que ser intenso a hora de estar perto. É verdade. Né? Então, tem que fazer valer. Meus filhos, agora, eu perdi as 2 apresentações da escola, do balé, e a Sofia perdeu também, porque se eu não vou, não tem por que ela ir, né? E ela tá comigo. A gente perde, é o que faz parte. A gente tem que focar no lado bom. A gente souber controlar esse equilíbrio de focar na hora equilibrar que tá os pratinhos, né? Tem que ficar equilibrando cada hora, uma hora precisa de mais, outra e assim vai. É a vida. Muita coisa. Aí, quando eu saí pra ir trabalhar na televisão, que foi Alternativa, continuou no meio, porque era sertanejo e sempre tinha cobertura de rodeio, essas coisas. Você parou para ir pra televisão? Ou foi Não, foi meio junto, teve as propostas, assim, e aí como eu ia precisar viajar, me dedicar a isso, e foi uma coisa… Era você com o Guilherme Santiago já naquele primeiro momento. Eu tive um antes, na verdade, mas foi bem regional, uma coisa assim que serviu pra mim de experiência. Mas gravou um piloto junto uma vez, lembra? Então, era esse? Antes, não. Depois desse piloto, eu gravei um que chegou aí pro ar na Record Regional, mas durou tipo 2 meses. E aí depois, já veio Alternativa também. Porque eu lembro que a gente gravou, era um programa interessante. Foi no Vila, não foi? Eu não. Gravamos no Vila, gravamos. Não, como é que chama? Era Estância. Foi na Estância, foi lá mesmo. Estância, foi era bem legal, era. Lá. Não foi pro ar, né? Não rolou. Não, acho que nem chegou a sair. Ali eu ainda competi. Então ali já tinha começado assim um pezinho ali de coisa que nem eu sabia que eu tinha esse lado. Porque na minha adolescência eu era muito tímida. Nossa… Pra eu dar as entrevistas, eu quase não abria a boca. Eu não sei quando foi que… Aí colocou a câmera na frente, falaram, você tem que falar isso. A hora que eu falei, foi. Saiu, tipo, muito natural. Então, e aí, graças a Deus, isso foi me levando até onde eu tô até hoje, né? E aí, com Alternativa, durou 3 anos. Eu fiz Barretos, acho que 2 ou 3 anos. Então, eu parei de ir como competidora e comecei como imprensa. E na época, a Band montou um estúdio lá. E lá a gente fazia cobertura, arena, link ao vivo, patrocínio. Tinha o Glass, né, o estúdio deles lá. E aí depois, nesse meio tempo, eu fui um ano por um camarote. Não lembro se era JBS, eu não lembro. Uma empresa que me levou. Eu fiquei os 10 dias na festa, cobrindo só pra aquela empresa no camarote. Isso faz tempo isso também. Ia pra onde? Ia pra TV? Não ia pra nada. Era só pra eles mesmo, conteúdo da empresa. E na época não tinha Instagram também ainda muito forte. Então, era só pra empresa. Eu acho que eu nem tenho imagens disso. Então, eu fiz essa questão empresarial antes mesmo de começar o Instagram. Fazer essa questão que estão fazendo agora. Essa questão de cobertura. E cada um tem o seu próprio programa, né? Então eu fiz muita coisa. E sempre que tem oportunidade de alguém indicar matéria, fazendo cobertura assim, fui alguns anos só assistindo, mas era raro. E depois que eu comecei a parar de competir, praticamente eu ia
pra trabalhar mesmo. O único show que eu fui, que eu lembro que eu fui, falei, não quero nem saber se eu vou pra curtir, foi a Xanai em Barretos, tinha como ficar de fora, 2018, né? Foi, assim. Então eu já vi Alan Jackson, já vi George Strait, Garth Brooks, acompanhei todos esses que vieram. Então assim, eu acho que também esse Barretos… ano tem Corey Johnson. Esse ano estarei lá, no mesmo dia do meu pai. Não quero nem, se eu estiver trabalhando ou não, vão ser os dois no mesmo dia. Então… Vão dividir o palco ou não? Eu não acho que vão ser o mesmo, não sei. Ainda não sei se vai rolar alguma música junto ali, não sei. Mas não tem como eu ficar de fora, né? Então, assim, aí teve esse outro lado. E agora com essa questão dos podcasts e cobrindo provas, que eu amei essa ideia. Porque queira ou não, hoje eu não tenho mais esse… Eu cheguei a fazer alguns rodeios, camarim, não sei o quê. Mas o rodeio hoje acaba às 7 da manhã. Então, assim, não, alongou muito, né? Se estendeu muito que eu… Nessa época que você começou, era um show por noite. Show. E a gente nem ficava, às vezes, porque tinha que acordar cedo pra competir no outro dia. Eu tava muito focada ali. Eu quase nunca assistia show na época de competição. Acabava a prova, tchau. Não ficava nem pra… Às vezes não assistia nem a montaria em touro, que era depois. Já ia embora. Mas mesmo pensando no fã que vai pro rodeio, naquela época é o quê? Sei lá, meia-noite, meia, 1 hora da manhã, tinha acabado o show, virava um bailão na tenda ali e acabou. No hoje máximo. Não. Hoje vai que vai, ninguém quer ir embora. Amanhece então, o dia, assim, faz churrasco no palco. Nossa, o primeiro ano que eu fui trabalhar no rodeio, depois que a Sofia nasceu agora, eu falei, meu Deus, eu chegava em casa, eu cheguei todos os dias de Jaguariúna, depois das 7 da manhã. Porque eu tinha que esperar o último show começar. Nossa. E o último show começava às 6, sei lá. E aí, às vezes, ainda nem atendia no camarim. Ou seja, eu fiquei lá à toa. Eu olhava pra minha mãe e falei, o que eu tô fazendo aqui essa hora, sabe assim? Sabe que teve um dia em Jaguariúna, que eu tava em Jaguariúna, narrei a PBR lá dentro. Aí eu saí de Jaguariúna, corri em São Paulo, aqui em Ibirapuera, assisti uma luta de UFC. Meu Deus. Eu lembro quando teve isso. Aí eu saí daqui e voltei pra Jaguariúna. E tava tendo show, entrei ainda lá. É isso que eu faço, um dia ou outro é gostoso, a gente consegue agora trabalhar. E eu peguei esse ritmo todos os dias com uma criança de 1 ano. Eu falei, nossa, o que eu fui fazer? Por que eu fui aceitar? Sabe assim, foi bem assim, eu comecei a me questionar. Aí veio essa questão das provas, de ter essa questão de cobertura pro Instagram. Tá tudo ainda muito novo, eu diria. Por mais que já tem bastante coisa, bastante gente fazendo, precisa de inovação, um mercado que tá aparecendo, que tem muitas oportunidades, tem muita prova, tem muito leilão, que eu tô assustada com a quantidade de leilão agora que eu me envolvi um pouco. Fazia muito tempo que eu não ia em nenhum, então quando eu tive esse retorno, eu tô chocada até com tudo, com o avanço que deu, sabe? Nessa minha pausa, assim, de fora. E aí, eu fiquei muito feliz, porque pra mim, hoje, se você falar, tem um leilão pra fechar e tem um rodeio. Claro que eu vou falar qual rodeio e qual leilão. Tem sempre os que tem o nosso coração, que vale a pena a gente… Mas assim, eu acho que hoje eu tô gostando muito de me envolver nesse meio de leilão e provas. Amo rodeio. Na época, se você falasse tem prova e tem rodeio, eu ia pra rodeio. Eu sempre preferi competir em rodeio justamente pela emoção, sabe? Pelo calor, por tudo que tinha e pela família que a gente tinha ali acompanhando aqueles rodeios. Era quase sempre as mesmas pessoas. Mas hoje eu tô sentindo isso muito mais em provas e leilões. Esse contato, essa troca. E aí ser mais cedo, por mais que acabe tarde, mas é meia-noite. Tô ficando velha. É isso. Eu amo o rodeio também. Tô fazendo ainda o PBR. Sim, não quero nunca parar. Assim, não é isso, mas é diminuir, rodeios, exatamente. Né? Mas realmente, e o que acontece, que eu vejo que você deve estar passando pela mesma coisa, é rever pessoas que a gente não via lá atrás, né? Aparece gente, você fala, meu Deus, claro que eu lembro de você. E aí, e isso é muito gostoso, né? É claro que depois acaba, você se encontra, tipo, é sempre, no fundo, acaba sendo as mesmas pessoas. Mas aí você cria um vínculo, igual era nas provas, né? Você tem aquele vínculo. Exatamente. Então é legal, você vai chegar em tal lugar, você já sabe quem vai estar lá, atualiza as fofocas, você passa o dia gostoso, e é um ambiente família. Se eu precisar levar minha mãe com a minha filha, eu sei que eu consigo levar, por mais que às vezes seja cansativo pra eles. Mas dá pra levar, é muito família, né? Isso eu acho muito… Nossa, isso é o que eu acho que mais me ganha, né? Hoje a gente inverte um pouco os valores. Mas o meu foco em rodeio nunca foi festa. Festa, show, rodeio. Já fui. Claro que quando você tá livre ali, se não tá trabalhando nem competindo, já fiz muita festa de ficar tudo. Mas o foco era sempre o churrasco no trailer, a bagunça no campo ali, sabe? Nunca os bastidores. Os bastidores mesmo. E esse foi muito mais a minha vida do que shows que às vezes eu nunca nem ficava pra assistir. Nem no meu pai, às vezes, eu ficava pra assistir. Eu ia dar um beijo no camarim e voltava. Nossa, ia embora. Ela não ficava nem no seu show. Não ficava. Não me perdoa, pai, eu não ficava. Quando você foi pra TV, no primeiro programa aí, foi o
Nacional, digamos, foi o Terra Nativa. Terra Nativa. Uhum. Já era você, Guilherme Santiago? Era eu, Guilherme Santiago. São nós três. Ficou muito tempo, ele aconteceu por um bom tempo, né? Foi bem legal o projeto, tanto que as pessoas falam dele até hoje. Hoje. No meu Instagram, lembram dele até hoje. Quando eu encontro o Guilherme Santiago, todo mundo tinha que voltar, esse trio era maravilhoso. Então, assim, é legal como as pessoas ainda me relacionam a eles. Toda vez que eu tô junto, não tem uma pessoa que não fala. E ali você fazia o quê? Entrevistas? Tudo. Eles eram os apresentadores principais do estúdio e eu fazia todo o resto, tipo externas, aí participava no palco também, na apresentação, no estúdio, e aí fazia a maioria das viagens externas eram mais comigo. Dia de semana fazendo externa? E toda quarta a gente gravava no estúdio, toda semana. Aí gravava 2, 3 programas em uma semana por causa da agenda deles também, então era bem puxado. Quarta a gente passava o dia, chegava de manhã e não tinha hora pra ir embora. E era puxado. E era muito gostoso. Nossa, foi uma época assim, de muito aprendizado também. Você tinha o quê ali, 20 e poucos anos? Um 21. Chegar, passar a mão no microfone na frente da TV. Ali, como eu já tinha tido um pouco de experiência dando entrevista, né, do outro lado, eu achei mais fácil fazer o outro lado do que falar de mim. E eu acho isso mais fácil até hoje, pra falar a verdade. Fazer entrevista pra mim é muito mais fácil do que dar. Não aqui, juro, com você a gente se sente à vontade, porque a gente já tem. Então, a gente aqui tá em casa trocando fofoca. Mas assim, esses dias me pediram pra eu gravar um vídeo. Eu ainda tenho que fazer isso, não fiz. Pra falar de mim. Tipo, falo de você, da sua experiência. Eu travei, eu fiquei, como que eu vou falar de mim, das minhas experiências? Porque eu vou pegar esse podcast e anexar lá. Porque assim, é difícil falar da gente. Então, quando é falar da outra pessoa, pra mim é muito mais fácil. E trabalhar com os cantores, igual… onde eu venho, que eu falo que eu tenho, graças a Deus, esse privilégio. Meu pai é uma referência muito boa, que eu não tenho por que ter vergonha de me falar que eu sou filha dele ou de falar Aline é filha do Chitão. Não tem um vexame, não tem uma coisa que fala, nossa, meu Deus, vamos falar do meu pai. Não tem porquê, do meu tio. Porque tem gente que tem quando é filho de alguém, né? Tem, né? Não, isso é verdade. Eu não entendo muito bem, mas tem. E muito mais. Isso é muito comum. Que eu não mensurava era exatamente o que eu falei. Às vezes a pessoa… que você era fera. Não, isso eu sempre amei. Não precisar falar e ser elogiada sem a pessoa saber. Até hoje ainda aconteceu recente comigo esses dias. Eu tava fazendo um curso, não sei o que, a pessoa não sabia quem era. E ficou sabendo só no final do curso. Fiquei feliz. Então, assim, não sei. Feliz, porque você sabe que tudo que veio antes daquilo ali não foi puxação de saco, sabe? Ou só pra agradar por um segundo interesse. Eu não sou teu amigo porque você é filho de Chitãozinho. Eu sou seu amigo porque é Aline Lima. Isso, queira ou não, a gente sofre muito com isso, né? E até hoje. Vai ser assim, acho que pro resto da vida. Então, a gente tem que ter um termômetro ali pra saber. Então, tem a hora que você pode chegar, tem a hora que eu ligo pra pessoa, fulano, eu sou aqui a Aline, filha do Chitão. Tem a hora que eu preciso fazer isso, eu odeio fazer isso. Mas tem momentos que você precisa fazer isso, entendeu? Até meu pai fala. Você tem que saber ponderar isso. Meu pai a gente nunca chegou falando. A gente sempre foi muito discreta em relação a isso. Mas tem lugares que a gente tem que falar e saber usar essa influência pro lado bom, né? Como eu cresci ali na chácara, você pegou vários churrascos ali. Então ali era um ponto de encontro de muita gente. Foi gravado muitos amigos ali, do programa Amigos da Globo. E eu era também nova, cresci com todos eles ali dentro de casa. Então pra mim, quando eu sentava pra entrevistar, vamos supor, o Zezé e o Luciano, eu chamava o Luciano de tio. Então, assim, a primeira vez eu falei, um dia eu ia entrevistar ele, eu quase falei tio no começo. Aí ele ainda brinca, você pode me chamar de tio, porque eu sou seu tio, né? Então, assim, eu tinha já essa… Pra mim, de certo, muitos ali, por muito tempo foi pra mim, quando eu era criança, era amigo do meu pai. Eu não tinha noção da fama da pessoa. Fulano, amigo do meu pai, sabe, assim. E é o amigo do meu pai, mas tipo, ele é o cara que eu não tinha noção na época. Que estavam todos ali em casa. O João, meu filho, tá trabalhando aí na PBR, fazendo entrevistas, tá junto com o Antônio Moraes fazendo a apresentação do formato de times. E tá indo muito bem, diga-se de legal, passagem. Né? Inglês maravilhoso. E a gente fica, né? A gente não tem como, não repara, né? Mas tá… Mas outro dia, eu não sei quem que ele entrevistou, acho que foi o Adriano. Ele foi entrevistar o Adriano na final. Tio Adriano. Ele chamou de tio. E eu tô falando agora, tô vindo tudo na minha cabeça. Ele cresceu junto. Então, é amigo o Adriano, que é um ícone, né? E, por exemplo, o João Krimberg tá agora voando, né? Como vice, agora quando tá gravando o programa, não sei quanto vai no ar, não sei se ele ganhou ou não. Se já foi ou não. Mas eles viveram junto. Trocava a fralda junto, os dois, eu tenho foto dos dois dormindo na cadeira ali, e hoje tá lá, ele entrevistando na casa dele. E por isso, talvez, que ele consiga fazer isso com tanta naturalidade, porque é natural, não é forçado. Você tá do lado do Zezé, de todo mundo, era a mesma coisa. E até hoje eu sinto isso, Leandro, sabe? Então quando mas era também na época. Você lembra do Leandro ainda? Lembro muito. E, nossa, muito. E eu era uma criança, assim, mas eu lembro, e ele era um amor de pessoa. Então eu tenho muitas lembranças, tipo, passar no Réveillon na fazenda do Leonardo, férias com o Zezé, férias
férias, quando você… Então era minha rotina. Então quando chegava a hora de fazer um trabalho com essas Não pessoas… te dava frio na barriga. Não. Que legal. Às vezes eu fico mais com pessoas que eu não conheço hoje da atualidade, que eu não tenho tanto acesso, do que com que normalmente as pessoas, quando vão entrevistar um Zezé, um Leonardo, falam: meu Deus, agora é a hora deles, porque são os homens, são os clássicos, vão entrevistar meu pai. Pra mim, não, é o contrário, entendeu? Então eu acho que é por isso que as coisas acabaram fluindo e me deu segurança no meio. Porque eu comecei em casa, comecei entrevistando as pessoas que eu tinha essa liberdade, isso me deu segurança também. Porque aí acabava a entrevista: nossa, você foi muito bem, nossa, fala bem, nossa, você fica à vontade no meio na frente das câmeras. Mas talvez seja por isso, porque eu comecei muito em casa, eu comecei segura. Entendo. E isso me deu segurança pra fazer link ao vivo, pra fazer não sei o quê. Porque realmente eu fui muito à vontade, falando do que eu sabia falar. Quando eu não era num rodeio, eu era falando de música. Então isso me deu muita segurança. Claro que eu fui estudar na época do Alternativo. Só que aí, quando eu fui estudar, antes do Terra eu fiz curso de apresentação, talk show e tudo mais, aqui em São Paulo. Mas quando eu entrei pro Terra, que era palco, era uma coisa mais assim, eu fui fazer aula de expressão corporal. Eu peguei uma professora que era atriz da Globo na época, pra fazer aula particular, pra eu aprender a me portar melhor, com mais segurança no palco. Porque era ali que eu ficava insegura, não era pra falar ou qualquer coisa. O assunto você dominava. O assunto tava em casa. Então assim, eu precisava aprender mais de questão de postura, de impostar voz. Então eu fiz fono na época do Mais Caminhos, que a gente nem chegou lá, né? Com Mais Caminhos, que eu fiz com o Pedro. Então assim… É filho do Leonardo. Que é o filho do Leonardo. Todo mundo acha que a gente é prima, parente. Vanessa, Pedro, acho que é tudo a mesma família. Você é prima do Pedro, eu acabo sendo, tá? Eu já sou, porque a gente cresceu junto, entendeu? Era legal quando a pessoa falava: aquela ali é a Aline, filha do Chitãozinho Chororó. Eu falei: não, eu sou besta, filha só do Chitão. Chororó é outro. Mas isso acontece Dois até homens hoje. procriam, Seus pais, né? Seus pais. Mas acontece até hoje. E esse negócio de ser prima, acho que eu sou prima da Vanessa, prima do Pedro. A gente Você é tudo… prima da Sandy e do Júnior. Eu sou prima do Sandy e do Júnior. E de mais um outro monte de primo que a gente Do tem. Lima que tem bastante. Mas da Vanessa não sou, do Pedro também não, mas a gente tem, claro, uma relação, sim, porque a gente cresceu muito junto, a gente convivia. Na infância, muito mais do que a gente convive hoje, que cada um tem a sua vida, assim. Na época, não, a gente seguia os pais, como eles estavam juntos, automaticamente a gente tava tudo junto também. E aí, quando você meninota ainda, vamos voltar um pouquinho aqui. A gente vai e você volta, a gente vai lembrando. Correndo tambor, aquele sucesso da Aline Lima nos rodeios e tal. E aí, Vanessa partindo pra música. Todo mundo na coisa, música. Mas eles te acompanhavam. Todo mundo sabia o que você estava fazendo. Todo mundo sabia e achava o máximo. Era legal isso, porque era totalmente diferente, né? E eu nunca tive zero interesse pra música, assim. Nunca, assim. Naquela época, nunca passava pela minha cabeça, nunca, nenhum envolvimento. E já aconteceu de eu estar treinando vou tentar lembrar o rodeio, acho que era… Não, no Catanduva, talvez. E a Vanessa ia fazer um show no rodeio. E a hora que eu acabei de treinar, passei na pista, parava correndo, parava reto, aí chega no fim do brete, assim, naquela parada, freava, era heroína, eu também. Então parei, a hora que eu parei, que eu levantei a cabeça, a Vanessa tava passando som, ela, do palco, passando som. Aline, é você, eu nunca esqueço dessa cena, sou eu, dei tchau, não sei o que lá. Você tá maluca? Era você, né, fazendo isso. Tipo, pra ela é uma coisa muito diferente, em né? alta velocidade. E foi bem isso, foi uma passada que eu fui treinar com a heroína ainda. Então a parada foi bem. E aí ela, nossa, daí ela falou: vem aqui no camarim, não sei o que. Daí eu desci, dei água pro Joaquim. E aí subi no palco com barro, cheia de barro, assim, toda suja. E ela lá no camarim lindo, impecável. Claro que foi antes, ela tava passando o som mais cedo, então não tava pronta pro show ainda. Mas foi muito engraçada essa cena, não sai da minha cabeça. Porque ela me reconheceu de cima do palco, falei: sou eu. Aí fui lá, ficamos brincando, conversando. Só que eu não fui pro show, fui embora depois da prova. Tá vendo a responsabilidade? Por isso que só falei oi no camarim e fui embora depois. Eu era meio que chororosinha ali na época, né? Não bebia, acabava a prova direto pra casa, dormia, tinha treino no outro dia cedo. Principalmente, na época, teve uma época que eu e a Keila, a gente treinava junto. Quando eu fui morar em Rio Preto, o Joaquim, que foi meu treinador, era treinador antes, era da Keila. Depois ele veio trabalhar em casa, em Jaguariúna. E na época que eu morei em Rio Preto, comecei a fazer faculdade, morei lá, a gente treinava junto. Aí eu levei meus animais pro Aras da Keila. E o Joaquim voltou pra lá. E a gente dividia, tipo, tudo. Viajava junto, as provas juntas e treinava junto. E ela era 10 vezes mais chororó que eu. Ah, é? Brincando de chororó, desculpa, tipo, é só um termo. Mas assim, aquela era… chororó é firme, correto. Sim, e aquela, em prova, meu Deus, não podia nem conversar. Ela era muito séria, até hoje, não é à toa que tá sendo o que é nos Estados Unidos, ganhando tudo. A baixinha não tem com ela, não.
Sou fã até hoje, a gente se fala até hoje. Mas assim, eu lembro que às vezes ia lá passar, treinar à tarde, eu e o Joaquim conversando, dando risada, porque eu sempre levei tudo muito numa boa. Eu era focada, treinada, mas eu nunca fui muito extrema, assim. Aquela às vezes ficava brava. Vocês param de brincar? Depois da prova, não sei o quê. E a gente, tá bom, vamos ficar quietos pra não levar bronca daquela. Então ela mandava em todo mundo. Mas foi uma fase muito gostosa também, nessa época que a gente treinou junto, porque tinha uma companhia, assim. E na pista era rival. A pista a gente brigava ali no pódio, mas acabava era isso. Dormia no hotel junto, viajava junto. Isso essa que eu falo mais uma vez. Isso é incrível. É incrível, né? Isso muito aí gostoso. Mas aí TV, tá falando aqui, né? Vai e volta. Como é que é o nome? Mais Caminhos? Mais Caminhos. Mais Caminhos foi você com o Pedro. A gente começou junto com a Leonor Correia, aquela que foi convidada para fazer esse projeto, que era, na época, era Caminhos da Roça, que ficou por muito tempo na IPTV. E aí teve essa transição, questão de modernizar e atualizar a grade. Aí a gente começou com um projeto que foi Rota 35, que a gente fez toda a cobertura da IPTV, que são 35 anos de IPTV. E a gente fez toda a região ali, num projeto paralelo, dentro do Caminhos da Roça. E depois o que migrou para o programa. Aí acabou Caminhos da Roça e entrou Mais Caminhos, que tem até hoje, né? Eu fiquei há 3 anos com o Pedro. E aí depois eu saí, fui morar em Santos. Aí começou minha outra etapa da vida. Mas esses 3 anos com o Pedro, gente, trabalhar com o Pedro… ele é aquilo lá. Eu não conheço ele pessoalmente. Ele é o que ele é mesmo. Ele é aquela humildade em pessoa, uma pessoa maravilhosa. Ele, a Thaís, a mulher dele também, a família dele inteira, né? Então a gente já tinha, mais uma vez, essa conexão, a gente já era amiga, então fluiu tudo muito natural. Era um clima muito leve. Não tinha aquela coisa de um competindo por espaço do outro. Nunca existiu isso. E isso eu acho que transparecia na TV, que é outro projeto que todo mundo também me manda mensagem até hoje. Quando vê o Pedro, fala de mim, sabe aquela coisa? E isso eu falo que isso é sinônimo de sucesso, né? Quando a pessoa vê e lembra e faz essa conexão, é porque foi bom. Agora, sempre comunicando e o agro presente, pela figura sempre. do teu pai ou por você mesmo, como é que era isso? Sempre o agronegócio estava colado em você, né, Aline? Sempre, é o que eu falo. Mesmo você se nunca eu tirou a bota do pé? Não, mesmo se eu não quis, é o que eu falo, eu nunca me afastei 100%, nunca quis, mas nem se eu quisesse, porque todos os projetos até hoje que aparecem pra mim, é graças ao meu envolvimento, onde a gente volta lá atrás, ao meu envolvimento que eu tive com o cavalo e que as pessoas ainda relacionam o meu nome com a época de competição e aí acaba chegando em mim isso. Então eu acho muito bom. Então eu fico feliz. Se as pessoas quando me veem lembram disso, por que não aproveitar disso, entendeu? Por mais que eu fale, eu teve as fases de parar, de se afastar, tem um momento, os ciclos, mas sempre que eu volto pensando nisso aqui, entendeu? É o que a gente gosta. E eu falo que são poucas pessoas hoje, Rafa, como você e eu e algumas, que tem o privilégio de poder trabalhar com o que gosta. Exato. E no meio que gosta, melhor ainda, porque eu posso, às vezes, ter um projeto de televisão que não tem nada a ver com agro. Vou ficar feliz? Vou ficar feliz. Mas poder fazer isso junto com o agro, meu Deus… melhor ainda, né? Então eu só agradeço mesmo. E minha mãe, falo isso muito pra minha mãe. Eu falo, nossa, eu me sinto muito privilegiada. Eu posso falar isso mesmo, me falo mesmo. Eu agradeço e me sinto privilegiada de poder fazer e levar isso, sabe, adiante. E assim, agora você tá vindo pros leilões, começou aí, daqui a pouco vão estar juntos alguns leilões. Não, eu não vejo a hora de acontecer isso. Já vai estar com a gente no Criar Leilões também. Já tá ali nos planos. Já tá o forno já tá, o bolo já tá no forno. Quando o Guga me chamou pra fazer esse primeiro com a Criar, eu fiquei muito feliz e eu jurava que era com você. Então, assim, depois que deu certo, que eu tava crente que era você. Aí o Guga, não, mas esse não é o Rafa. Eu, como não? Não tem problema, você vai estar bem assessorado. A gente vai se encontrar fazendo leilão, porque é muito bacana isso aí, né? A interação sua de fazer entrevistas, de fazer abertura. E queira ou não, é o que eu falei, é uma coisa que não tinha. Quando eu fui fazer o primeiro, que eu fui dar uma pesquisada, uma estudada, foi muito difícil, porque não tinha uma referência, uma base, um nada. Então você vai assim, que eu vou… Pro telefone. O Rafa, me ajuda. E é isso, porque você fala assim, e agora? Então você tem que pensar uma maneira de… eu me sinto que eu ainda tô… Nossa… Tem muita coisa que passa pela minha cabeça que eu não consegui realizar, colocar na prática a minha vontade. Mas é questão de tempo, de entender melhor. Porque assim…
o que evoluiu esse meio de quando eu competia pra hoje, eu tô assustada. Porque tem muito leilão, começa aí, né? Então é muito segmentado, muita prova. O primeiro que eu fiz, eu tava um pouco mais em casa porque foi focado no tambor. Então pra mim foi mais fácil. Agora o último que eu fiz é animal de trabalho focado em laço. Eu já não tinha muita noção. Mas na minha cabeça, tipo assim, não tinha isso. Essa linhagem é laço, essa linhagem é tambor. Na minha época não tinha isso. Você tinha um pai famoso, um garanhão famoso, e colocava, vamos ver se vira. Era isso, vamos ver se vira no tambor. Mas agora não tinha. A receita tá mais ou menos pronta, né? Exatamente, agora vem muito mais fácil. Porque outro dia eu até brinquei acho que foi com a Giovana Balbo. Falei, alguém queria me dar uma cobertura de um cavalo. Aí eu falei, nossa, seria legal, cavalo bom, um garanhão bom. Vou falar com o Mané, ele arruma uma égua. Ela, você tá louca? O que você vai falar com seu filho? Ele é do lado do laço. Eu falei, mas ele vai ter alguma égua? Porque eu não tenho mais cavalo. É o que eu falo. Hoje eu sou cowgirl de Instagram. Eu faço os cavalos das amigas, do meu filho. Mas eu mesmo não tenho o meu. E aí ela, não, Aline, se você pegar, tipo, tal garanhão, você não pode pôr com a linhagem de laço. Eu, meu Deus, é quarto de milha, né? Tipo, ela não tem nada a ver. E vendo esse último leilão, eu percebi que até a linhagem do cavalo imprime muito isso. Muito. Tipo, no último, os cavalos do tambor todos mais finos, mais compridos. Os do laço, posso dizer até que são mais bonitos. Mais fortes, mais socados, assim. E eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Nesses detalhes. O que você tá falando aqui, eu acompanhei um pouco mais de perto isso, essa evolução. Pra mas mim você é novidade. Deu uma saidinha fora, volta depois do quê? 10 anos? Talvez. Tão intenso assim e volta e vê tudo diferente. Muito, pra mim foi muito. Igual agora, o próximo que eu vou fazer é de rédeas. Tem um pouco de laço, mas assim, já é outra, mais ainda. Eu acho lindo. Os cavalos de rédeas, pra mim, sempre foram os mais bonitos, assim. Nunca fiz. Tenho vontade um dia de brincar. Rédeas, nem apartação, nada disso, eu nunca fiz. Mas eu assim, morando em Jaguariúna agora, eu vou tentar mexer com rédeas. Vamos incomodar o Gilson. A gente podia fazer junto um dia lá. Eu nunca fiz, então não sei, nem nada, não entendo nada de rédeas. E é muito louco, né? Porque se parar pra pensar, acha que quem sabe fazer uma coisa sabe fazer. Não, e muda tudo. Muda a postura, muda a linhagem do animal, muda a roupa, a roupa muda. Apesar de ser o mesmo cavalo, às vezes as mesmas pessoas, muda tudo. Equipamento, tudo. Muda, tudo. Aliás, então, tem um vídeo que me passaram um tempo atrás, eu não sei se eu salvei aqui no celular. Pegaram os atletas de hipismo e colocaram no cavalo de working cow horse pra fazer as manobras do working cow horse e pegaram o cara do working cow horse e botaram no salto pra saltar. Deve ter sido um desastre. Foi. É um vídeo muito engraçado. Procura aí, né? Vou ver se eu reposto. Eu vou querer ver isso. Acho que no dia que sair a entrevista aqui, eu vou ver se eu reposto só no meu Instagram e te marco lá pra ver. Mas ficou muito bacana. E eu vou te falar, os western do Work Horse foram melhor no salto do que os caras do salto no work. Porque as manobras são muito bruscas. Não que a gente puxe saco pra esse lado, imagina. Não, nada disso. Mas realmente, é porque as manobras são muito. Aquele corte do boi é um negócio. É impressionante. Teve uma imagem de um leilão, você viu que fez, que colocou a bandeirinha lá na frente e o cavalo ficou. Eu falei, gente, o que é isso? Tipo, eu fiquei impressionada. O que eu tomo fazendo leilão, que eu tomo de banho de areia naquela hora. Porque às vezes eu tô numa posição um pouco mais baixa que o palco, o cavalo voa em você. Manda areia. Outro dia o treinador falou, desculpa. Eu falei, eu que tô no lugar errado, você tá fazendo certo. É bem isso. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente tá envolvida, que eu sei fazer uma coisa, que eu sei fazer tudo. E não tem nada a ver. Se eu for fazer qualquer coisa de rédea, eu preciso aprender. Talvez a gente saberia, porque você entende o básico é o mesmo. Mas é tudo. E a linhagem, e a genética. E isso, eu falo, meu Deus, eu tô impressionada como evoluiu pro bom sentido, né, no caso. E hoje você tem uma responsabilidade muito grande nas mãos, pela sua posição, né, por tudo que você conquistou. E eu repito, pelo seu mérito, não por ser filho do Chitão, isso é uma honra, lógico, mas eu acho que pelo seu mérito, pelo seu profissionalismo. Mas que a gente tem que defender a bandeira do agronegócio. Eu acho, sem dúvida. E assim… Eu vejo você, às vezes, desculpa te pode acordar, mas assim, eu vejo você, às vezes, envolvida, né, num meio que tá próximo da gente, como você falou, né, Zezé, Leonardo, a família deles, mas abre um leque maior de pessoas que, por vezes, estão falando coisa que não estão sabendo certo. A gente tem que defender. E eu ouvi gente da música, não sei se é tão ligado ao meio rural, mas da música sertaneja, falando absurdos já, assim, sabe? Aquele absurdos, tipo, amarra o saco do boi, por isso que ele pula. A hora que eu ouvi, só que o ambiente que eu tava não me permitia corrigir naquele momento. Eu só respirei fundo e falei… Não, nessa hora eu queria falar, mas eu tive que ficar quieta. Mas isso fica na minha cabeça. Fala, como pode a pessoa que trabalha nesse meio ainda ter essa imagem? Ainda ter essa imagem.
Então é o que eu falo, a gente ainda tá… Você falou do rodeio em si. Generalizando, assim, mas né? você vai buscar a questão de sustentabilidade ambiental. Tudo, não. A gente é tão responsável. Vai muito né? longe isso. É muito além do que as pessoas imaginam. Mas é porque eu falo, a primeira coisa que eles vão falar é isso. Foi o que eu ouvi. É a primeira coisa que eles vão falar. Antes de entrar aqui, a gente tava conversando lá, quando eu entrevistei uma vez o marido da Carol, o Rafa também, que é veterinário, tem a clínica dele. A Carol Ruglo, Rafa Fioravante. Isso. E a gente comentando, tanto em off, antes da entrevista a gente tava falando, e durante a entrevista a gente comentou uma coisa que assim, na minha época, a gente chamava um veterinário quando a heroína machucava na baia. Ou pra ir lá dar uma vitamina, uma coisa, porque a gente ia viajar pra uma prova e ficar muito tempo fora. A gente chamava pra remediar. Hoje, as equipes têm um veterinário que vão ali e acompanham todo dia pra que não precise chamar um veterinário pra remediar, entendeu? Então a ideia é não deixar machucar. A heroína ficou muito tempo parada, machucada. Talvez se naquela época eu tivesse essa consciência, o preventivo, eu teria competido e aproveitado muito mais do que ela foi. Então assim, só que hoje os grandes aras, os grandes competidores já têm isso. E a evolução tecnológica a evolução é absurda. E eu não tô falando de muito tempo. O tanto que avançou nesse tempo que eu fiquei afastada de competição. E eu fico feliz de ver isso. Como as pessoas não têm noção do que custa um animal. O animal… Tem a Ana Lu Lobo, que era competidora na minha época, hoje faz um trabalho de quiropraxia animal impressionante. Ela virou… Aliás, ela tá devendo uma visita aqui, viu? Ana Vem Lu logo, Lobo. Ana Lu. Agora você vai, eu vou te cobrar também. Ela faz um trabalho de quiropraxia impressionante. Então, e ver que ela era competidora, o que ela virou hoje, assim, eu adoro. Sou muito amiga dela. Ela virou referência nisso. E não tem como não valorizar isso. As pessoas não têm noção que os cavalos são mais bem tratados do que a gente, muitas vezes. Do que os donos dos aras. Eles se preocupam mais, capaz do veterinário ter fixo e ele não vai no médico fazer um exame geral um ano. Eu tenho certeza, sabe? Então eu acho isso impressionante. E eu queria muito que as pessoas tivessem, as pessoas que eu falo assim, essas que não têm noção. Isso a gente já conseguiu mostrar muito. Mas eu queria muito falar essas coisas em certos momentos. A responsabilidade assim. é nossa. A responsabilidade é muito grande nossa de mostrar isso. De comunicar certo. De comunicar certo. O que às vezes ocupa algumas pessoas, não culpo, não é essa a palavra certa, mas vou falar assim, às vezes ocupa pessoas do nosso próprio meio que não sabem se expressar. Né? Certa vez tivemos criação de um protocolo mundial dentro da PBR para situações de crise e uma das ordens era só fala o que tem que falar a pessoa certa. Porque senão fala errado então, já era. É uma palavra, é uma vírgula errada, por exemplo, já era. eu pego para falar sobre bem-estar animal, eu falo no geral, mas eu quero trazer aqui, para sentar nessa cadeira, Dr. César Fabiano. Que aí vai falar. Que aí é sumidade na história, um veterinário que vai poder falar, ele e outros tantos quanto ele, sabem falar especificamente sobre isso. É importante a gente ter esse critério de saber filtrar e parar por um momento para não falar coisa errada. O que eu falo assim, é muito difícil. Igual nesse momento que eu tive que ficar quieta, cara, sabe assim, eu falei, não é possível que eu não vou poder falar aí, tá? Só que eu tava no meio de um workshop, no meio de uma coisa assim que não tinha como mesmo. Mas sabe quando você vai embora? Eu fui embora com aquilo que eu queria ter falado. Eu fiquei com vontade de falar no meu Instagram até no dia e postar. Mas eu falei, calma. Sabe, tem tudo a hora certa pra falar, eu acho. Tem o momento certo. Porque a gente não pode também, Rafa, generalizar e fechar o olho. Que tem muita coisa. Tem muita gente que faz coisa errada. E a gente… Não é a favor disso. Você não é a favor dos maus tratos. Vamos generalizar? Às vezes tem. Você pode pegar um rodeio, às vezes, numa cidade pequena que faz algumas coisas que a gente não tá de acordo. Do mesmo jeito que a pessoa também não tá de acordo. Então, assim, existe um lado pequeno hoje, mas por isso que a gente faz tanta questão de profissionalizar e levar as informações. E fazer as coisas do jeito certo. Entendeu? Que eu acho que é o fundamental. Pra que não aconteçam os errados. Entendeu? Exatamente. A gente não pode querer acabar com a música sertaneja. Exatamente. Porque existe um cantor que possa fazer algo errado. Vou botar o Chitãozinho chorando no mesmo balde do outro. Não pode. Então a ideia é levar a informação e ter essa fiscalização é ótimo. Que tenha em todos os lugares, para que aconteça bem feito, não para que não aconteça. Exatamente, vamos defender junto. Você descobriu que em tal lugar estão fazendo isso? Então vamos lá, vamos corrigir, entendeu? Eu acho que é isso. A ideia é essa, é a gente se unir e tentar fazer isso. E só bloquear as mentiras. Meu problema é bloquear a mentira. Essa é a bandeira que eu te peço aqui pra gente seguir junto de mãos dadas. É verdade. Pra defender o agronegócio de uma forma geral. Não só o rodeio, não só os esportes equestres, mas tudo. E tem muita mentira, meu Deus. Muito. Dói de ouvir. Às vezes dói de ouvir. Dói de ouvir. Fala do
pum da vaca, coisa. Mas aqui tem muito assunto. Tem. Aline, e os planos futuros? Olha, o meu futuro eu não consigo estender muito ainda por uns 4 anos, eu acho, acredito, por causa do trabalho do meu marido, sim. Mas assim, que eu quero cada vez mais me dedicar para esse meio e agora me informar mais ainda desse meio novo de leilão e dessas coisas, porque é o que eu falo, a gente tem que ter esse fundamento, não dá para falar do que a gente não sabe. E eu tô amando isso, é um lado muito bom. E eu acho que é isso, e profissionalizar isso, eu acho, né? Deixar isso uma coisa mais séria pra tentar levar mais essa informação, pra tentar fazer com que as coisas cheguem da maneira correta pras pessoas. E levar isso pro quanto mais pessoas, melhor, assim, sabe? E um ano de cada vez. Um ano de cada vez, né? Não dá pra… Vamos um ano de cada vez. Não que talvez o ano que vem eu tenha que tirar, desacelerar. Não que eu vá me desligar, isso eu já falei. Já deixei bem claro que não mais. Vou fazer sempre o máximo que eu posso. E eu sempre fui assim. Um ano de cada vez, fazendo o máximo que eu posso e me focando nisso, né? Porque eu acho que a gente tem que ser isso. Mantendo a minha essência, óbvio, né? Sempre. É o que eu sou, não adianta. E o agronegócio tá nas suas veias. Seu pai e seu tio, né? Vamos falar, não posso falar só do seu pai. Não tem como, mas os dois eles são uma referência pro agronegócio. Meu pai tá se envolvendo muito nisso. Não existe existe um canto do Brasil do agronegócio que não conheça o seu pai e seu tio. São duas pessoas que a gente deve um respeito, né? E que a gente deve uma gratidão, que eles comunicam o agro desde sempre. É verdade, levantam muito essa bandeira. Você lembra um ano que meu pai foi alguma coisa, eu não vou lembrar direito o que, mas que ele ajudou a legalizar o rodeio como esporte? Foi. Você lembra disso? 2002, alguma Nossa, coisa. isso foi, eu lembro na época. Foi pra a Brasília, gente brigou foi pelo exatamente. Rodeio, né? E naquela época, pra mim, eu era competidora, então, nossa, até isso me ajudou, assim, muito naquela época. Porque eu tava no meio e ele levantou essa bandeira e conseguiram, né? Quando assinou a lei do esporte. Quando assinou a lei do esporte. Tratando o rodeio como esporte. Porque não era. Até nada, hoje a gente nada. tem que brigar ainda muito por isso, né? Você foi pra Brasília, você teve um perrengue recente, né? Que ainda acontece, mas graças a Deus eu acho que a gente vem conseguindo provar cada vez mais. E tendo referência, os Estados Unidos não tem como. Ainda é muito diferente a forma com que os competidores lá são tratados como artistas. Eu acho isso tão legal. Eu ainda torço muito para que o Brasil, essas pessoas que têm poder no rodeio, valorize mais isso. Porque, queira ou não, o rodeio hoje ainda vem valorizando mais o lado artístico, o lado musical. Não acho que tem que parar isso para poder valorizar o competidor. Eu acho que isso pode crescer junto. E vai valorizar ainda mais o evento, sabe? E isso eu ainda acho um pouco de injustiça. Não tô aqui para causar polêmica, mas o meu ponto de vista é que eles, no geral, vêm muito focando mais nessa parte de shows e tudo mais. E eu acho que os dois andam juntos. Porque se não fosse o rodeio, não teriam esses shows acontecendo até às 7 da manhã, entendeu? Ali. Os eventos começaram. E tudo isso a gente não pode esquecer que é uma celebração. A festa de rodeio, a festa agropecuária… Mas antes de ser uma celebração, eu acho que é tradição, sabe? Mas é a celebração do agro. Sim, então é uma tradição ali. Então assim, eu vejo alguns rodeios crescendo tanto… Dá até medo de falar algumas coisas aqui, mas enfim. Eu vou falar o que eu vejo. Cresce tanto, investe tanto em tanta coisa… E às vezes esquece do povo da cidade que é o principal, no meu ponto de vista, que tá ali valorizando. Então, assim, alguns rodeios que quase tiram 100% de arquibancada. E aí o povo só vai entrar na hora do show na arena e fica ali naquela lateral tentando assistir o rodeio. Eu fico um pouco triste de ver isso, confesso, sabe? Porque, queira ou não, o rodeio é do povo. Entendeu? Começa ali. Claro que o camarote é maravilhoso. Tem uma classe ali num nível maior que envolve… Eu acho tudo maravilhoso. Eu valorizo muito esse outro lado, sabe? Valorizo do fundo do meu coração. Eu quero que os dois cresçam. Mas eu não quero que um cresça que abafe, que diminua o outro. Eu acho que os dois podem crescer na mesma proporção. Porque falando da tradição… Exatamente. Eu acho que a gente não pode esquecer do principal. O rodeio acontece por quê? Porque as pessoas da cidade trabalham e mantêm aquilo ali. Então, pra mim, eles são os primeiros. Entendeu? Não existiria o rodeio se não fossem eles. O resto é consequência do sucesso do rodeio. O rodeio foi crescendo tão famoso, que os grandes artistas querem vir. Mas primeiro, o que foi famoso? O rodeio. Festa Barretos começou… Jaguariúna começou ali, no Parque Santa Maria, desse tamanho. Eu comecei ali. Quando eu fazia abertura, era ali. Daí, ali foi pro Red. Porque foi crescendo tanto o negócio…
que precisou sair dali, entendeu? Mas por quê? Porque o rodeio era famoso, porque as pessoas lotavam o rodeio, entendeu? Então eu acho que uma coisa puxa a outra. E eu queria muito que fossem valorizadas na mesma proporção. E às vezes me dá um pouco, eu falo, poxa vida. Aí às vezes vê a prova do tambor acontecendo antes da abertura, pra ninguém. Nossa, eu fico louca. Falo, você vai correr pra quem? Pra quem tá no YouTube, ver quem… Cadê a emoção? O que nós vimos ali em 99, 2000, 98, né? Aquela arena lotada pra te aplaudir todas as modalidades. Arena lotada, Barretos, que de domingo não tem show, não sei se ainda é assim. Agora tem um show surpresa, geralmente. Mas enfim, o que acontece de dia? Aquela arena lotada, aquele calor insuportável, caminhão jogando água no povo pra Agora assistir. Agora não pode jogar mais que estraga o celular, naquela época não tinha celular. Pra assistir a final do rodeio. Era pra assistir a final do rodeio. A arena tava lotada pra assistir a final do rodeio. Mas ainda, Barretos ainda lota pra assistir o rodeio. Então. Mas o que eu quero dizer assim, sabe? Então, eu ainda vejo que, sim, americana também. Mas eu acho que uma coisa leva a outra. Dá pra crescer junto. Não precisa colocar as meninas pra correr pra ninguém, pra ter um show lotado, entendeu? Agora eu digo um rodeio que faz isso dessa maneira, é o rodeio de Divinópolis. Quero mandar até um abraço pro Irajá, que é o presidente do sindicato rural de Divinópolis. Nossa, eu fui pra Divinópolis faz muito tempo que não vou pro sindicato rural, ele tem uma ala dos sócios do sindicato que fica numa quase que um camarote, uma arquibancada coberta só pra quem é sócio do sindicato e depois a arquibancada pra cidade inteira, que é apaixonada, que chega cedo, que assiste as provas. Aliás, é o único rodeio no Brasil que ainda tem todas as modalidades de cronômetro, laço em dupla, laço individual. Caramba, nem eu sabia que tinha ainda. Tem até bulldog. Até o bulldog. Aliás, ali na região de Divinópolis, em Cláudio, ainda tá o núcleo dos grandes bulldogueiros. Nossa, olha, você viu, eu nem sabia disso. Que legal. Agora hoje, até eu tô doida pra ir pra Divinópolis. Mas é um rodeio maravilhoso e que tem exatamente essa essência que você falou. Ele não perde essa essência. Eu acho que isso é muito fundamental, porque é a origem disso tudo. E a gente não pode esquecer da origem. Porque senão não deixa de ser um festival de música. Que é maravilhoso também. Eu adoro festival de música, amo, é o que eu tô falando. Não precisa desmerecer um pra valorizar o outro, entendeu? Acho que dá pra crescer junto, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ser valorizado os competidores, porque é muito perrengue, sabe? É muita coisa que eles passam. Tanto, de touro, você sabe melhor do que eu, mas… Cavalo, de cutiano, coitado desse exatamente. Pessoal, diminuiu tanto, né, o esporte, agora tá voltando com força, mas o rodeio do cutiano, da modalidade genuinamente brasileira, precisa ser valorizado para que eles continuem, que isso não acabe. E é isso, e valorizando é nada. Eu acho que dá pra, assim, por muito pouco, dá pra valorizar muito. É só querer. Não é só falar no microfone, não. É chegar e falar, sei lá, vamos aqui pensar alto, vamos esse ano fazer um camarote só pros competidores? O que custa? Competidor não vai sozinho. Vai o pai, a mãe, vai o filho, vai a esposa. O que custa? Um credenciamento melhor. Um credenciamento, tem família. É valorizar isso. Um ambiente justo pra eles. E isso se organiza tão fácil. É só sentar na hora que tá fazendo uma montagem, peraí, vamos pensar só um pouquinho. Eu acho que é tão fácil. Não vai, exatamente. Então eu acho que é fácil. E eu acho que a gente tem que bater um pouco nessa tecla quando der. O nosso poder é pequeno, mas a gente não custa tentar, né? Porque a gente vê o tanto que eles passam, né? O tanto que precisa ser melhorado. Eu já fui muito como competidora, agora às vezes como mãe, ver meu filho laçar, a gente não tem. Quando eu vou como mãe, não tem nada, você não é ninguém. Você não é ninguém. E é legal que você não usa, você não dá carteirada. Não, jamais. Se eu vou ali pra assistir prova dele, eu não quero nem atrapalhar ele, sabe? Às vezes acontece, você precisa, você tem pulseira? Não tenho. Mas e se eu fosse uma mãe qualquer e não tem pulseira? Eu ainda consigo. É o que eu falo, eu ainda tenho esse privilégio das pessoas me reconhecerem. Você quer entrar? Quero. Mas se não tá fosse… aqui falando em nome das que não tem esse… Exatamente, por isso que eu falo. E às vezes, tem, claro, sempre tem o outro lado, tem a confusão. Mas, gente, é tão simples. É simples. E aí você evita muitos problemas também. Aline, quero te agradecer, a gente vai… Então, eu sei que você tem um compromisso agora, tem que te liberar aqui. Quero te agradecer muito pela presença. Leva um abraço pro teu pai, pro seu tio. Diga pra eles o tanto que o agronegócio respeita e agradece a Chitãozinho Chororó. Porque tô falando com a Aline Lima hoje, mas eu não sei se eu consigo… Se eu puder fazer um convite pro teu pai, se eu conseguir dobrar, ele traz ele aqui. Maravilhoso. Ele vem fazendo uns trabalhos no Instagram dele, até focado no agro individual, que até eu fiquei surpresa. Ele descobriu esse universo agora também. Então fala pra ele que o Agro 360 tá aberto pra ele aqui. Vamos ver, a gente tem. Mas esse respeito por Chitãozinho Chororó é uma coisa que eu tenho certeza. Eu falo isso sem medo de errar. São ícones que o agronegócio deve muito, respeita muito.
Eu lembro daquele show Planeta Azul deles, na década de 90. Eu lembro desse show também. Que acendia aquela era uma coisa emocionante. E eu choro até hoje. Às vezes eu coloco essa música no carro pra lembrar. Aquela coisa que lembra, que conforta, né? No aquela momento. Música, realmente, você vê, uma música que tocou há 30 anos atrás. E eles colocaram no repertório, acho que de Nova York, da tour de 50 anos, acho que essa música Planeta Azul? Uhum. Porque a música fala o que muita gente fala e hoje. É super atual. E dois homens do campo que defendem o campo desde sempre, já traduziram tudo isso que hoje certos pseudos-ambientalistas aí estão falando o que ele já defendia lá atrás. Então esse nosso respeito. E pra você, obrigado por ter vindo, eu sei da sua correria. A gente fala muito, né, Rafa? Se deixar, a gente fica até amanhã. Chuchu já deu sinal, né? Já tá ali, ó. Mas obrigado por ter vindo, sucesso pra você. Eu quero, já estamos juntos no leilão. Se Deus quiser. Você falou algumas coisas que eu queria dar uma dica, mas não vou dar dica não. Na hora a gente faz, na hora que chegar no leilão vamos fazer junto. Ai, meu Deus, tô ansiosa por esse momento. Mas vai ser um privilégio estar com você nos leilões aí. Time da Criar é um bando de maluco, que eu digo que eles não brincam de vender cavalo, mas vende cavalo brincando, com felicidade, com alegria. Isso é gostoso demais, você vai gostar muito de estar com a gente. Eu tô muito feliz já, só de estar começando um pezinho ali dentro. Tenho certeza que a gente vai se entender nas doideiras. Certeza. Um abraço pro Rafa. Sim, pra você também, pra família toda. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Esse foi mais um Agro 360 pra você, hoje conversando com a Aline Lima, essa amiga de longa data que leva a bandeira do agronegócio em todo o Brasil. Semana que vem tem mais Agro 360 pra você.